uma reunião de 7 horas de duração de todos os ministros, ministras e mais a presidenta da Petrobras, que também participou da reunião. Uma reunião de rápido balanço do que foram esses 2 anos e da programação do que será entregue esse ano. Então, é uma reunião extraordinária e 2025 definitivamente será um ano das entregas, de ganhar materialidade e de consolidar, eu diria, tudo o que foi feito para que a população tenha a nítida percepção do que foi feito em termos de reconstrução desse país, já que pegamos um país desmontado nas suas políticas públicas, com milhares de obras paralisadas, obras de um valor simbólico muito forte para a população, entre eles no Minha Casa Minha Vida, obras de educação, de saúde. Nós, em 2 anos, reestruturamos esse país, todos os indicadores econômicos, o menor índice de emprego da história, da série histórica, o maior salário médio da série histórica, o maior crescimento de massa salarial, o investimento crescente no 3º trimestre do ano passado. Nós chegamos a ter 17% de formação bruta de capital de investimento, um crescimento em 2024, diferente de 2023, que foi puxado pela agricultura. 2024 o crescimento foi puxado pela indústria, a indústria de base, que é aquela que garante gerações futuras e o crescimento sustentável do PIB e torna o Brasil mais competitivo, puxado pelo investimento, puxado pelo consumo e, portanto, esse é o ano de consolidar esses 2 anos de trabalho e de reorientar a percepção e a comunicação para que todo esse conjunto de ações fique perceptível por parte da população. Então, uma reunião extremamente positiva e que agora cada ministro e ministra sairá com sua meta de entrega para 2025. Era isso. Vamos combinar aqui uma quantidade de perguntas aí para a gente poder... Ou não. 7 horas nessa. Diga. O presidente fez uma fala. Tá cheio de mosquitinho aqui. A gente entendeu que ele deu uma bronca ali na questão das portarias e ele falou que deveria passar pela Casa Civil. Vai mudar alguma coisa no fluxo de portaria? Porque no caso do PIX foi instrução normativa, isso nem sequer passa perto, não. Olha, independente de qual é o instrumento, se é instrução normativa, se é portaria, se é decreto, é importante em qualquer medida de governo, em qualquer ministério, que a gente tenha centralidade nas decisões e nos anúncios, até porque o ministro Sidônio, que está assumindo agora o governo, corretamente diz que é preciso, nesse mundo de alta velocidade da comunicação, que a informação organizada chegue primeiro à população, antes de chegar a mentira, antes de chegar a desinformação. Então, é por isso que qualquer iniciativa nós temos que garantir a centralidade para que, inclusive, seja feito um plano de comunicação para todas as ações de governo, independente de qual o ministério. E portanto, isso independe de qual ação formal, se é uma instrução normativa, se é uma portaria, qual é o instrumento. Vai impactar muitas pessoas, então isso tem que ser discutido com a comunicação, ser feito um plano de comunicação e um plano de implementação para ser feito, para que, de novo, esse ano, e nós definitivamente não podemos permitir que a mentira prevaleça a verdade. E é preciso que os fatos e que a verdade chegue mais fácil à população. Então não podemos, primeiro sai a fofoca, sai a mentira, para depois vir os fatos e a verdade. Então nós precisamos colocar os fatos e a verdade para que a mentira corra atrás da verdade e não o contrário. Mas vai mudar o fluxo? Vai mudar o fluxo? Nós vamos buscar, isso não vai necessariamente ter formalização disso, mas nós vamos buscar garantir centralidade
nas tomadas de decisões e nos anúncios de qualquer medida governamental. O senhor tinha falado anteriormente de que uma reforma ministerial poderia acontecer até o dia 20 de janeiro. Gostaria de saber se isso foi discutido na reunião e se existe uma nova perspectiva de quando isso pode acontecer. Não, a entrevista que eu dei, eu vou repetir, eu disse primeiro que o presidente não tinha tomado, basta rever a entrevista, não tinha tomado qualquer decisão sobre reforma ministerial. E que ele estava refletindo se iria fazer ou não a reforma. Se ele fosse fazer, poderia ser eventualmente até a reunião ministerial até o final do mês. Então o presidente não tomou qualquer decisão sobre isso, esse assunto não foi pauta evidente da reunião e o presidente continua refletindo. Ele pode trocar ministro, ministra, como qualquer outra função a qualquer momento. Não precisa, não tem, é diferente no futebol que você tem um prazo para contratar jogador de fora, tem prazo para contratar, para inscrever no campeonato. Aqui não tem. Aqui o presidente pode substituir a qualquer hora que ele queira, então, portanto, não tem um prazo nem para iniciar, nem para terminar. Ele está refletindo e, portanto, não há previsão, nem data de início, nem data de fim de uma reforma ministerial. Mas como assim, pauta evidente? Só pensando na última reunião do ano passado, quando foi o almoço no Alvorada, ele tinha falado, anunciar que iam ter algumas mudanças, obviamente ele não falou, ministério, mas já começou. Quando fala que não foi pauta evidente, mas teve sinalizações, ele falou de coisas ou pastas específicas. Não, quando eu digo é evidente, porque numa reunião ministerial você, se ele está refletindo, está pensando nessa daquela pasta, o ambiente dele eventualmente concluir a sua reflexão não é na reunião com os ministros, ele fará isso reservado. O presidente é um homem que dá recado. Não, ele não deu nenhum recado hoje, não. O recado é só positivo, de se sentir orgulhoso com a dedicação, o trabalho do conjunto dos ministros e que os ministros vão funcionar como uma orquestra agora, com o maestro afinando a orquestra para que a gente esteja numa nota só, afinando a comunicação e tendo mais presença. A ideia é que os ministros e que o próprio presidente tenha mais contato, fale mais com a imprensa e que nós tenhamos também mais presença nos diversos estados brasileiros. Ministro, o governo chegou a anunciar a desapropriação de alguns terrenos de reforma agrária no final do ano passado. Reforma agrária foi discutido? Sim, aqui, claro. Como que isso deve avançar em 2020? Não, isso óbvio que está na pauta. O ministro Paulo Teixeira pautou lá um conjunto de ações que estão programadas com desapropriações diárias, que o programa de reforma agrária se intensifica e esse ano nós teremos a consolidação de vários processos que estão em andamento, inclusive também de áreas indígenas que serão consolidadas. Ministro, o presidente falou claramente que vários ministros representavam os partidos e que ele esperava que essa representação ela se projetasse além do governo. Obviamente, votações no Congresso será um ano bastante desafiador sobre esse aspecto. O que o senhor acha que é preciso mudar? O presidente quer que mude o quê? Não, o que o presidente falou, nós estamos tratando de política. E política, os ministros são agentes políticos, não só agentes administrativos. E, portanto, ele deseja que os ministros dialoguem muito com suas bancadas, com seus partidos, para que isso tudo faz parte do que nós estamos chamando de percepção por parte da população e da disputa política. É evidente que fica claro que a oposição começou os ataques como eles fizeram durante a campanha anterior, ataques com mentiras, com fake news, com notícias falsas, com tentativas de falsos terrorismo junto à população, e é preciso que a gente tenha unidade política, articulação política, para poder responder também politicamente. É um conjunto de ações e não é a SECOM que vai resolver isso sozinha. Isso tem um conjunto de articulações políticas e que ele espera que os ministros também consigam fazer. Ministro, foi dito claramente na reunião, então, pelo Lula ou pelo senhor, por algum ministro, que o governo está perdendo a disputa política pelas narrativas nas redes sociais? Não se trata de uma questão de Brasil ou desse governo. O mundo inteiro, para quem acompanha a política no mundo, percebe claramente que o patamar de disputa política mudou de qualidade. E mudou para pior, não foi para melhor. As redes digitais, que muitos
não gostam de chamar de sociais, chamam de redes digitais, propiciaram essa propagação do ódio, da mentira, da desinformação, da segmentação de informação. Eu repito, eu já disse algumas vezes em entrevista, a mim me assusta muito quando a gente faz pesquisa e 40% da população responde, quando se pergunta na pesquisa, você se informa por qual veículo? TV, rádio, jornal, e 40% responde exclusivamente por grupo de Zap. Então, isso no mundo inteiro está modificando as relações políticas, está modificando a percepção da vida social. O mundo está muito mais conflituoso. O mundo tem várias regiões em conflitos armados, em guerras, com morte de milhares de pessoas. Então, isso tudo é preciso, eu diria, mudar e aperfeiçoar o processo de comunicação e de articulação política. Na Europa é visível isso. Então, o mundo inteiro está refletindo sobre como fazer com que o debate qualitativo volte a preencher o lugar das denúncias e da propagação de ódio que domina, eu diria, muitas dessas redes digitais, não só no Brasil, no mundo inteiro. Ministro, essa questão... Vamos lá, vamos finalizar. Senão daqui a pouco vocês vão ter uma imagem de um ministro desmaiando de fome aqui na frente de vocês. Essa questão do PIX, esse desgaste que aconteceu por causa desse problema de comunicação e dessa campanha que a oposição fez relacionada ao PIX, deixou o ministro Fernando Haddad mais fraco dentro do governo? De jeito nenhum, ao contrário. Eu diria que, a partir dessa reunião, a minha sensação, que estou há 2 anos no governo, participei de várias reuniões, que de todas as reuniões que eu participei, essa pessoalmente foi a que eu mais gostei. Foi a que eu mais senti uma percepção de unidade, de galvanização do conjunto dos ministros a um objetivo, que é o objetivo de firmar, aliás, o esforço de todos os ministros e de todas as pastas. Eu não tenho dúvida, eu iria hoje, mesmo com fome aqui, a qualquer debate, comparar os 2 anos nossos com os 4 anos anteriores ao que o presidente governou. Em todas as áreas, em todas as pastas, em qualquer indicador que seja escolhido, nós estamos muito superior ao que foi feito no período passado. Muito. Se é investimento em rodovias, nós vamos fazer mais do dobro do que foi feito no governo passado. Se é investimento em educação, nós vamos fazer 3 vezes mais do que foi feito no governo passado. Se é investimento em saúde ou infraestrutura de saúde, quase 5 vezes mais. Então, qualquer área que você queira comparar, nós podemos comparar. Então, isso ficou claro nas diversas apresentações que foram feitas. Agora é preciso fazer esse conjunto de comparações e de informações chegar à população e, portanto, o ministro Haddad não pode ter saído enfraquecido porque não houve nenhuma medida concreta ou verdadeira. O que se montou, de novo, foi uma notícia facciosa, mentirosa, para tentar aterrorizar a população. Então o governo já deixou claro em nota, já deixou claro nas suas medidas, o PIX segue forte, ele é mais do que um meio de pagamento hoje, ele estrutura as relações dentro da sociedade, as pessoas transferem dinheiro para mãe, para pai, para irmão, para algum vizinho, algum amigo comprar alguma coisa para ele. Quando alguém quer fazer um bolão para jogar na loto, alguém coleta o dinheiro e se transfere para a conta dessa pessoa para pagar em PIX. Quando alguém vai fazer um encontro de amigos para fazer um churrasco no final de semana, passa para a conta de alguém que fica responsável por comprar cerveja, por comprar carne. Então, mais do que um meio de pagamento, é um meio de integrar hoje a sociedade. Ele se capilarizou tanto. Então, o governo já afirmou que, em hipótese nenhuma, foi pensado em qualquer momento se tributar ou taxar PIX, e muito menos que ele fosse comparável à recepção de renda para ser tributado. Se em momento nenhum foi cogitado, então não há porquê ele, ao contrário, eu diria que às vezes um episódio como esse acende na cabeça de todos nós a importância de, mais do que nunca, estar todo mundo afinado na orquestra. Então eu diria que saiu mais forte todo mundo, o ministro Haddad saiu mais forte, e eu, de todas as reuniões que participei, foi que eu pessoalmente mais gostei pelo grau de unidade
e grau de afinamento dos ministros do governo. Então, agora, como a gente às vezes gosta de dizer, chegou a hora da onça beber água, chegou a hora, mais do que nunca, de mostrar o esforço e o trabalho. E eu gosto muito de uma frase, eu vou encerrar a coletiva dizendo isso. O senador Otto Alencar da Bahia, eu adotei uma frase que ele usa muito. Nada, absolutamente nada, supera o trabalho. E aqui essa máxima vale. O trabalho não será vencido pela mentira, pela preguiça, nem por aqueles que nunca fizeram nada, nem por seus estados e nem pelo seu país, que apenas fica com o aparelhinho na mão, querendo lacrar e ganhar compartilhamentos ou seguidores. Então, o que o povo, ao fim e ao cabo, quer é ver gente trabalhando e melhorando a vida das pessoas. E eu acredito fortemente que nada supera o trabalho. E por isso o governo vai mostrar, em 2025, o fruto do trabalho, da dedicação de 12 horas, de 14 horas por dia, de ministros, técnicos e servidores que estão dia e noite ajudando a reconstruir esse país que foi destruído durante 4 anos. Okay. Que Deus nos abençoe. Só que gastos da economia, só para o quê? Como é que vai ser o ano na questão do gente, nós vamos, isso não tem mudança, gente. Nós vamos manter, como eu tenho dito, o compromisso fiscal não é do ministro A, do ministro B. O compromisso fiscal é do presidente da República, do governo. Nós bloqueamos o ano passado de investimento 20 bilhões de reais. Muitos artigos, muitas notas colocavam em dúvida se o governo iria ser determinado, ia fazer corte mesmo no PAC, em investimentos, para garantir. Eu não estou falando de previsão, eu estou falando de fatos. Nós cortamos 20 bi para cumprir o arcabouço fiscal. O que for necessário fazer, em qualquer momento, para se garantir o equilíbrio das contas públicas e o arcabouço fiscal, será feito. Então não terá anúncio antecipado, não tem estudo em andamento, mas eu quero reafirmar, tudo que precisar ser feito para cumprir o equilíbrio fiscal será feito. A qualquer tempo, a qualquer mês, que se mostre necessário, as medidas podem ser aperfeiçoadas. Nessa reunião não foi tratada disso, mas a qualquer momento, se a realidade assim se mostrar, os ajustes necessários serão feitos. O que a realidade vai mostrando é que o dólar vai caindo, infelizmente ele não cai na mesma velocidade que ele subiu, mas eu acredito que com o passar dos dias da posse do novo presidente dos Estados Unidos e os números robustos da economia brasileira vão fazendo o dólar voltar ao patamar, eu diria que tenha reflexo na vida real da economia, porque o patamar que está não corresponde à vida real e aos números reais da economia brasileira. Um abraço, que Deus nos abençoe. Tchau. Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social. Enquanto espera o mototáxi em frente ao portão de casa, a manicure Cláudia encontra a vizinha Lídia. Oi, Lídia, resolveu voltar pra casa, mulher? Que férias longas são essas? E aí, Claudinha? Sabe, né? Tirei 30 dias, mas agora voltar à rotina, organizar tudo pra voltar ao trabalho e mandar meus meninos pra escola. Nem me fala, todo início de ano é essa correria, mas é por um bom motivo. Tô indo agora mesmo na lojinha do seu Valdemar comprar o material escolar do Júlio e da Alice. Eita, que coisa boa! E sabe me dizer se a escola já passou a lista? Já sim, tem muita coisa, mas eu vou comprar com alegria, né? Porque os meninos têm me dado muito orgulho, têm tirado boas notas. Ai, que coisa boa, eu também preciso providenciar isso. Eu tô com uma parte do dinheiro, mas eu ainda preciso do Bolsa Família para completar. Ah, e falando nisso, você já recebeu o benefício? Já sim, Lídia, o primeiro do ano, né?
foi pago hoje e eu já me organizei justamente para comprar esses materiais e ir no mercado depois, que está faltando umas coisinhas em casa. Que bom, Claudinha, eu fico feliz. Olha, o meu benefício, como você sabe, eu só recebo na próxima semana porque a gente tem o NIS, que é um número de identificação social diferente, lembra? Ah, verdade, temos mesmo. Mas eu falo pra você, é uma ajuda certa e todo mês tá lá direitinho na conta. Ué, Lídia, nem me fala. Se não fosse o Bolsa Família, eu ia ter dificuldade para comprar esses materiais para as crianças. Então eu estou sempre acompanhando meu extrato, as notícias na rádio, no site do MDS, da Caixa Econômica. Tenho que estar bem informada. Isso é verdade. Informação é riqueza. O papo das vizinhas é interrompido pelo mototaxista. Vou lá, Lídia, aproveitar que o mototaxista chegou, aproveitar bem o dia, que ainda tem que encatar os livros, mulher. Vai lá, amiga, boa sorte. E, semana que vem é a minha vez de receber e fazer esse corre aí. Beijo. Beijos, até mais. Até. E na papelaria do seu Valdemar é uma lojinha pequena no bairro. Oi, Cláudia, tudo bom? E o Júlio e a Alice, estão bem? Tão ótimo, seu Valdemar. E o senhor? Tô bom demais, coisa boa. Ah, muito bem. Bem, os meninos estão bem, mas vão ficar melhor ainda com esse tanto de coisa que eu vou levar, né, seu Valdemar? Vou levar tudo isso aqui. O senhor me faz um desconto, por favor? Mas é claro, Cláudia, e como é que vai ser essa forma de pagamento? O cartão do Bolsa Família, seu Valdemar. E já caiu hoje, Claudinha? Para algumas pessoas, o pagamento é escalonado, né? Até o dia 31 de janeiro o pessoal vai recebendo. Ah, coisa boa, minha amiga. Tava esperando mesmo esse Bolsa Família cair, viu? Porque aí eu consigo vender mais e a gente depende muito disso para venda, né? Minha loja é muito pequena e fica muito bom quando cai. É isso mesmo, o pessoal vai vir comprar o material pra meninada. Pois pode esperar para vender, seu Valdemar. Oh, coisa boa, é bom demais. Bom pra mim, bom pra você, pros seus filhos, pra todo mundo. Nem me fale. Sem o Bolsa Família, talvez eu nem conseguisse comprar tudo isso. Mas bem, deixa eu ir que o dia é curto e ainda tem que organizar tudo isso para as aulas que já começam na segunda. Eita, bom te ver demais, Cláudia. Até mais, viu? Bom te ver, seu Valdemar. Até a próxima. Neste mês de janeiro, o programa Bolsa Família vai alcançar 53 milhões e 800 mil pessoas em todo o Brasil, sendo mais de 16 milhões de crianças beneficiadas. O pagamento é escalonado, de acordo com o último dígito do número de identificação social de cada beneficiário. Para mais informações, acesse os canais oficiais do MDS, como o site gov.br/MDS ou o número 121. Narração Breno Barros, vozes de Daniel Alcântara, Érica Braz e Rafaela Rosa. Edição de áudio, Ricardo Xavier. Coordenador Newton Tubino, nós ouvimos aí agora há pouco na reportagem uma série de ações adotadas no território Yanomami. Queria que o senhor comentasse, então, a queda nas áreas invadidas, né, e na exploração ilegal dessas terras. Como vocês relembraram aí na reportagem, em 2023, com o decreto da emergência, houve muitas atividades do governo federal na parte de repressão e a restabelecimento da questão da saúde, né? No final de 2023, numa avaliação do presidente Lula e o ministro Rui Costa, achou importante ter uma estrutura para dar uma outra organicidade nas ações aqui no território. E aí foi criada a Casa de Governo, né? Eu fui nomeado no final de fevereiro, a gente começou a operar em início de março com uma nova estrutura da coordenação da operação, envolvendo mais de 20 ministérios aqui em Boa Vista, com representantes, com uma rotina de reuniões diárias desses órgãos, né? Que envolve as polícias, mas também IBAMA, ICMBio, né, a própria FUNAI, MPI, e mais a parte da área de segurança, mas também a gente agregou as agências reguladoras, a ANAC, a ANP e a NTT, para trabalhar em duas vertentes. Uma que é o combate direto ao garimpo, ainda resistente dentro do território indígena na época, e também o que a gente chama do apoio logístico ao garimpo, que são ações que são desenvolvidas fora do território, né? Na fiscalização de combustível, de pistas, de pouso, aeronaves, né? São várias ações feitas pelas agências para tentar barrar esse apoio logístico que sustenta o garimpo lá. E esse objetivo, coordenador, esse objetivo de desmobilizar a logística do garimpo ilegal foi atingido? A gente, com os dados que a gente tem, a gente já conseguiu reduzir o garimpo em 92%. A gente tem ainda alguns pontos de resistência,
Mas esse apoio logístico levou para uma outra situação importante hoje, que é o custo do garimpo dentro. Então, cada vez mais, aqueles ainda que têm resistência, o preço está muito caro para investir. Então, só para você ter uma ideia, 1 litro de óleo diesel dentro do garimpo está em torno de R$ 75,00. O que tem diminuído bastante a atividade e também a gente consegue mobilizar o efetivo policial para as ações. É importante com a Casa de Governo registrar, o Ministério da Defesa, né, através de portaria, instalou a Catrimani 2, a Operação Catrimani 2, que em conjunto com a Casa de Governo coordena algumas operações, e aí as Forças Armadas é importante, que mudou o viés da exploração, ela vira mais para a noite, então esse apoio do Exército para fazer ações noturnas tem sido fundamental para a redução do garimpo. E a gente reduziu a nível de alertas ou de garimpos novos, né, de alguns avisos, em 96% em relação a dezembro de 2022. Então a gente está no caminho, né, continuando com as ações de operações de combate ao garimpo. Hoje todas as estruturas de saúde estão funcionando dentro do território, então você não tem mais aquela pressão de garimpeiros não deixando a saúde funcionar, e a gente ainda tem alguns resquícios em algumas regiões bem delimitada, onde ainda tem alguma atividade garimpeira. Coordenador, só para a gente contextualizar melhor aqui o nosso ouvinte, né? A gente está falando do maior território indígena do país, é uma área imensa, e daí a necessidade de uma casa de governo com ações permanentes, né? Que é para conseguir manter a presença do Estado nesse território que é tão imenso, né? Exato, assim, até o pessoal do Exército fala assim, o nosso deslocamento diário, para vocês terem ideia, para dentro do território, é a ponte Rio-São Paulo. Essa é a distância dentro do território indígena para você se deslocar daqui de Boa Vista para algumas regiões, seria a distância Rio-São Paulo ali. Então o território é grande mesmo, você tem esse limitador que o acesso maior dele é por modal aéreo, né? O fluvial você consegue algumas épocas do ano quando o rio está cheio, agora aqui diferente do restante do norte, começa a seca, então já limita também o uso fluvial, mas muitas vezes em regiões onde o acesso do rio dá, você tem muita cachoeira. Então o modal principal é o aéreo, o que transforma em mais um desafio para fazer as operações de combate ao garimpo. A área de saúde tem sido uma prioridade no governo, que planejou a entrega de um centro de referência em Surucucu. Já tem previsão para a entrega? Como é que vai funcionar? O funcionamento dele está sendo discutido pelo Ministério da Saúde através da CESAI. A previsão da obra que a gente acompanha é para ela ficar pronta em agosto desse ano. Agora, em fevereiro, também vai ser inaugurado aqui em Boa Vista uma ala do hospital, que vai ser, né, uma ala que vai ser para atendimento da população indígena. Uma parte dela vai ser inaugurada agora já em fevereiro, agora abrindo leitos aqui em Boa Vista. Vai ser o primeiro local, né, foi uma parceria da Universidade Federal de Roraima, junto com a Empresa Brasileira de Hospitais, abrindo uma ala específica para atendimento de indígenas. Coordenador, para a gente terminar, pelo visto a questão da desnutrição dos indígenas e essa questão do garimpo ilegal eram as prioridades até agora, elas continuam sendo em 2025? Quais são as prioridades aí da Casa de Governo nesse ano? Na parte do garimpo, a nossa prioridade agora, já discutindo com algumas lideranças, que a gente está chamando da manutenção do território. Tirar do garimpeiro, a gente manter ações e lugares estratégicos de bases para ser instalada, para evitar o retorno do garimpo. A questão da subnutrição está sendo trabalhada. Os indígenas, desde o final de 2023 para 2024, fizeram muita roça nova, tem plantação de muita mandioca. Os peixes, em algumas regiões, estão conseguindo já ser utilizados por eles, até porque acabou o garimpo, então não tem aquele barro. Então há uma retomada da vida ainda não plena dos Yanomami, mas em construção. Em paralelo a isso, tem várias outras ações do governo federal na parte de soberania alimentar, através da Embrapa, Ministério do Desenvolvimento Agrário, o próprio MEC para reabrir as escolas. Eu acho que essas são as prioridades de 2025 para realmente a gente dar uma garantia de segurança para os Yanomami. Olá, eu sou Rodrigo Gantuá e você está ouvindo o Boletim MEC. Uma das principais novidades do SISU 2025 é o programa Pé de Meia Licenciaturas. Ele é destinado aos participantes do Enem do ano passado que escolherem e forem selecionados em um dos 68 mil cursos presenciais de licenciatura.
Ele faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, como destacou o ministro da Educação, Camilo Santana. O aluno que optar acima de 650 pontos, que optar por curso de licenciaturas, qualquer curso de licenciatura, ele vai poder concorrer a essa bolsa de R$ 1.050, 700, recebendo todo mês, 350 de uma poupança, durante os 4 anos, né, um total de R$ 48.300 que ele pode receber nos 4 anos, que é um estímulo que nós estamos dando para incentivar os alunos a escolherem os cursos de licenciaturas nas nossas universidades públicas. Para estar apto a concorrer a uma das vagas, o candidato tem que, além de escolher um curso de licenciatura presencial, ter atingido 650 pontos como média no Enem. O cálculo é simples, somando a nota tirada em cada um dos 4 blocos mais a redação e dividindo por 5. A inscrição para o SISU 2025 acaba às 23 horas e 59 minutos desta terça-feira, dia 21 de janeiro. Acompanhe o nosso portal e as redes sociais para ficar por dentro de todas as ações do MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Diante das chuvas que atingem vários estados, o governo federal adotou ações imediatas de apoio e garantia de ajuda humanitária aos atingidos. Desde o início do mês, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional determinou a atenção total da Defesa Civil Nacional, que está em estado de alerta laranja, com técnicos de prontidão 24 horas para acompanhar os cenários mais preocupantes. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, explica qual deve ser o primeiro passo dos gestores para que a ajuda chegue rápido a quem precisa. O primeiro apoio que se dá é ajudar o prefeito, ajudar os servidores municipais a fazer o decreto municipal de situação de emergência ou de calamidade, quando é o caso, orientar esses servidores para que eles possam fazer o registro dentro do nosso sistema. Uma vez que o governo federal faça o reconhecimento, o município está apto a poder receber apoio da União. E para ajudar presencialmente nesse trabalho, técnicos do Grupo de Apoio e Desastre da Defesa Civil Nacional estão em missão nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Um dos municípios que recebeu apoio dos técnicos neste final de semana foi Picos, no Piauí, que teve reconhecido o estado de calamidade pública pelo governo federal. As equipes do grupo auxiliam no levantamento dos dados e na elaboração dos planos, como detalha o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff. Presencialmente, eles orientam os servidores municipais a fazer um plano de ajuda humanitária segundo as nossas orientações operacionais. E as chuvas vão continuar persistentes em quase todo o país nos próximos dias. Segundo dados da última sexta-feira, já foram registradas 26 mortes em Minas Gerais, 14 em São Paulo, 3 no Piauí, 3 em Sergipe e 1 no Espírito Santo em decorrência das chuvas. Reportagem Cleide Lopes. O resultado oficial ainda não saiu, mas quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio já sabe qual a pontuação obteve nas provas. E até amanhã pode selecionar a sua opção de universidade e curso para tentar uma vaga pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Matheus Barbosa, de 19 anos, alcançou 815 pontos e quer cursar medicina e está confiante no resultado. Olha, eu particularmente estou bem tranquilo, minha nota foi boa, foram 2 anos fora o ensino médio, muita determinação, muito foco, então eu estou esperando isso há muito tempo. O SISU é a principal porta de entrada para o ensino superior público no Brasil. Para este ano, são cerca de 261 mil vagas em universidades e institutos federais de todo o país. E os candidatos têm somente até esta terça-feira, dia 21, para se inscrever e selecionar suas opções de cursos pelo sistema.
O candidato deve ter ensino médio completo, ter participado da edição de 2024 do Enem e não ter zerado a redação. A primeira chamada será divulgada no dia 26 de janeiro. Já quem almeja uma bolsa em faculdades particulares pode usar a nota do Enem para tentar ingressar no ProUni, o programa Universidade para Todos. As inscrições começam na sexta-feira, dia 24 de janeiro. Sofia Fonseca, professora de Biologia e especialista em Enem, lembra dos critérios para tentar uma bolsa. Para o ProUni, você usa a nota do Enem como parâmetro e você também tem duas opções de escolha, como o SISUS. Os sistemas são bem parecidos, mas para você participar do ProUni, você precisa ter estudado em escolas públicas e tem uma taxa de renda per capita aceita. Para as bolsas de 100%, a taxa de renda aceita é um salário mínimo e meio per capita. O resultado da primeira chamada do ProUni está previsto para o dia 4 de fevereiro. Outra possibilidade para ingressar no ensino superior a partir do Enem é o financiamento estudantil, o FIES. As inscrições começam um pouco mais tarde, no dia 4 de fevereiro, e os resultados estão previstos para o dia 18 do mesmo mês. Lembrando que as inscrições nos processos seletivos do MEC devem ser feitas pelo Portal Único do Acesso ao Ensino Superior, no endereço acessounico.mec.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O resultado oficial ainda não saiu, mas quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio já sabe qual a pontuação obteve nas provas. E até amanhã pode selecionar a sua opção de universidade e curso para tentar uma vaga pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Matheus Barbosa, de 19 anos, alcançou 815 pontos e quer cursar medicina e está confiante no resultado. Olha, eu particularmente estou bem tranquilo, minha nota foi boa, foram 2 anos fora o ensino médio, muita determinação, muito foco, então eu estou esperando isso há muito tempo. O SISU é a principal porta de entrada para o ensino superior público no Brasil. Para este ano, são cerca de 261 mil vagas em universidades e institutos federais de todo o país. E os candidatos têm somente até esta terça-feira, dia 21, para se inscrever e selecionar suas opções de cursos pelo sistema. O candidato deve ter ensino médio completo, ter participado da edição de 2024 do Enem e não ter zerado a redação. A primeira chamada será divulgada no dia 26 de janeiro. Já quem almeja uma bolsa em faculdades particulares pode usar a nota do Enem para tentar ingressar no ProUni, o programa Universidade para Todos. As inscrições começam na sexta-feira, dia 24 de janeiro. Sofia Fonseca, professora de Biologia e especialista em Enem, lembra dos critérios para tentar uma bolsa. Para o ProUni, você usa a nota do Enem como parâmetro e você também tem duas opções de escolha, como o SISUS. Os sistemas são bem parecidos, mas para você participar do ProUni, você precisa ter estudado em escolas públicas e tem uma taxa de renda per capita aceita. Para as bolsas de 100%, a taxa de renda aceita é um salário mínimo e meio per capita. O resultado da primeira chamada do ProUni está previsto para o dia 4 de fevereiro. Outra possibilidade para ingressar no ensino superior a partir do Enem é o financiamento estudantil, o FIES. As inscrições começam um pouco mais tarde, no dia 4 de fevereiro, e os resultados estão previstos para o dia 18 do mesmo mês. Lembrando que as inscrições nos processos seletivos do MEC devem ser feitas pelo Portal Único do Acesso ao Ensino Superior, no endereço acessounico.mec.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Durante 7 horas, o presidente Lula se reuniu com os 38 ministros de Estado e com os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso Nacional para dar o tom de como será o ano de 2025. Nos 15 minutos em que falou na abertura da reunião, o presidente convocou os ministros a trabalharem nos próximos 2 anos para garantir que todos os compromissos assumidos em 2022, durante as eleições, sejam entregues até 2026. Eu jamais reclamarei pelo fato do povo nos cobrar. Eu reclamarei se a gente não tiver capacidade de entregar tudo aquilo que nós nos comprometemos. Temos um compromisso de atender as pessoas mais necessitadas. Atender os mais pobres, atender o pequeno comerciante, atender os empreendedores, atender os pequenos e médios empresários, atender os nossos educadores, atender todas aquelas pessoas que querem trabalhar para o bem do Brasil. Lula também destacou o compromisso do governo com a democracia e determinou um novo lema, priorizando alimentos mais baratos para o trabalhador. Agora a gente vai ter que trabalhar outra coisa importante, sabe? A reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador, porque os alimentos estão caros na mesa do trabalhador. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa garantir que o alimento chegue na mesa do povo trabalhador, da dona de casa, na mesa do povo brasileiro, em condições compatíveis com o salário que ele ganha. Em entrevista aos jornalistas no final do encontro, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou o compromisso do governo com o orçamento público. O que for necessário fazer em qualquer momento para se garantir o equilíbrio das contas públicas e o arcabouço fiscal será feito. Ao final da reunião, cada ministro de Estado saiu com as metas de entregas para este ano. Outra determinação do presidente foi para que haja uma centralidade nos anúncios e decisões, a fim de evitar que as fake news prevaleçam. Reportagem Luana Karen. Há exatos 2 anos, imagens de crianças Yanomami desnutridas chocaram o país e repercutiram em todo o mundo. Naquela época, crianças e adultos Yanomami estavam sendo dizimados por desnutrição, malária e pneumonia. O descaso com os indígenas estava intimamente ligado ao garimpo ilegal na região. O governo federal declarou emergência sanitária e deu início a uma grande operação para expulsar invasores da terra indígena. Em 2024, o trabalho foi reforçado com a instalação da Casa Permanente do Governo em Boa Vista. Só no ano passado foram apreendidos mais de 129 mil litros de combustíveis, 420 acampamentos foram inutilizados, 26 aeronaves e 103 embarcações foram apreendidas e destruídas. Para 2025, Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, afirma que a autarquia recebeu reforço para a continuidade das operações. Nós temos um reforço na nossa equipe, na nossa estrutura, nossas viaturas. Acabamos de contratar mais aeronaves para que a gente possa ter uma presença em toda a Amazônia. Nós queremos combater o desmatamento ilegal, o garimpo, a extração ilegal de madeira e muitas outras práticas ilegais. Na área da saúde, passados 24 meses da emergência sanitária, resultados também são contabilizados. O número de profissionais de saúde trabalhando na terra indígena Yanomami saltou de 690 em 2023 para 1.759 no final de 2024. Nesse período, foram reabertos 7 polos de saúde que estavam desativados. Outras 6 unidades básicas de saúde indígena foram construídas, totalizando 77 estabelecimentos de saúde em operação no território. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou o esforço para superar o período de abandono dos Yanomami. O povo Yanomami estava abandonado. A nutrição foi fundamental, o trabalho de malária é fundamental, mas o mais importante de tudo vai ser a união para, de fato, juntos nós superarmos esse momento. Em 2 anos de operação, o governo federal distribuiu mais de 144 mil cestas de alimentos e liberou 1 bilhão e 700 milhões de reais em créditos extraordinários. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara,
fala dos avanços. É um trabalho contínuo e a gente tem acompanhado muito de perto. Nós conseguimos colocar no Distrito Sanitário Especial Indígena um coordenador indígena, de acordo com o que ele já vive, que ele já conhece e sabe da necessidade ali. O líder indígena Júnior Recurari Yanomami compartilha o sonho de voltar a ver o futuro para as crianças da comunidade. Ver o povo, as crianças brincando de volta. Localizado na região leste de Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, o território Yanomami tem cerca de 9.600.000 hectares e abriga cerca de 27 mil indígenas, vivendo em 390 comunidades. É a maior terra indígena do Brasil. Reportagem Luana Karen. Uma reunião de 7 horas de duração de todos os ministros, ministras e mais a presidenta da Petrobras, que também participou da reunião. Uma reunião de rápido balanço do que foram esses 2 anos e da programação do que será entregue esse ano. Então, é uma reunião extraordinária e 2025 definitivamente será um ano das entregas, de ganhar materialidade e de consolidar, eu diria, tudo o que foi feito para que a população tenha a nítida percepção do que foi feito em termos de reconstrução desse país, já que pegamos um país desmontado nas suas políticas públicas, com milhares de obras paralisadas, obras de um valor simbólico muito forte para a população, entre eles no Minha Casa Minha Vida, obras de educação, de saúde. Nós, em 2 anos, reestruturamos esse país. Todos os indicadores econômicos, o menor índice de emprego da história, da série histórica, o maior salário médio da série histórica, o maior crescimento de massa salarial, o investimento crescente no 3º trimestre do ano passado. Nós chegamos a ter 17% de formação bruta de capital de investimento, um crescimento em 2024, diferente de 2023, que foi puxado pela agricultura. 2024, o crescimento foi puxado pela indústria, a indústria de base, que é aquela que garante gerações futuras, e o crescimento sustentável do PIB e torna o Brasil mais competitivo, puxado pelo investimento, puxado pelo consumo, e, portanto, esse é o ano de consolidar esses 2 anos de trabalho e de reorientar a percepção e a comunicação para que todo esse conjunto de ações fique perceptível por parte da população. Então, uma reunião extremamente positiva e que agora cada ministro e ministra sairá com sua meta de entrega para 2025. Era isso. Vamos combinar aqui uma quantidade de perguntas aí para a gente poder... Ou não. 7 horas nessa pergunta. Diga. O presidente fez uma fala... Tá cheio de mosquitinho aqui. A gente entendeu que ele deu uma bronca ali na questão das portarias e ele falou que deveria passar pela Casa Civil. Vai mudar alguma coisa no fluxo de portaria? Porque no caso do PIX foi instrução normativa, isso nem sequer passa perto, não. Olha, independente de qual é o instrumento, se é instrução normativa, se é portaria, se é decreto, é importante em qualquer medida de governo, em qualquer ministério, que a gente tenha centralidade nas decisões e nos anúncios, até porque o ministro Sidônio, que está assumindo agora o governo, corretamente diz que é preciso, nesse mundo de alta velocidade da comunicação, que a informação organizada chegue primeiro à população, antes de chegar a mentira, antes de chegar a desinformação. Então, é por isso que qualquer iniciativa nós temos que garantir a centralidade para que, inclusive, seja feito um plano de comunicação para todas as ações de governo, independente de qual o ministério. E portanto, isso independe de qual ação formal, se é uma instrução normativa, se é uma portaria, qual é o instrumento, vai impactar muitas pessoas, então isso tem que ser
discutido com a comunicação, ser feito um plano de comunicação e um plano de implementação para ser feito para que, de novo, esse ano, e nós definitivamente não podemos permitir que a mentira prevaleça a verdade. E é preciso que os fatos e que a verdade chegue mais fácil à população. Então não podemos, primeiro sai a fofoca, sai a mentira, para depois vir os fatos e a verdade. Então nós precisamos colocar os fatos e a verdade para que a mentira corra atrás da verdade e não o contrário. Mas vai mudar o fluxo? Vai mudar o fluxo? Nós vamos buscar, isso não vai necessariamente ter formalização disso, mas nós vamos buscar garantir centralidade nas tomadas de decisões e nos anúncios de qualquer medida governamental. Presidente, o senhor tinha falado anteriormente de que uma reforma ministerial poderia acontecer até o dia 20 de janeiro. Gostaria de saber se isso foi discutido na reunião e se existe uma nova perspectiva de quando isso pode acontecer. Não, a entrevista que eu dei, eu vou repetir, eu disse primeiro que o presidente não tinha tomado, basta rever a entrevista, não tinha tomado qualquer decisão sobre reforma ministerial e que ele estava refletindo se iria fazer ou não a reforma. Se ele fosse fazer, poderia ser eventualmente até a reunião ministerial até o final do mês. Então o presidente não tomou qualquer decisão sobre isso, esse assunto não foi pauta evidente da reunião e o presidente continua refletindo. Ele pode trocar ministro e ministra como qualquer outra função a qualquer momento. Não precisa, não tem, é diferente no futebol que você tem um prazo para contratar jogador de fora, tem prazo para contratar para inscrever no campeonato. Aqui não tem. Aqui o presidente pode substituir a qualquer hora que ele queira, então, portanto, não tem um prazo nem para iniciar nem para terminar. Ele está refletindo e, portanto, não há previsão nem data de início nem data de fim de uma reforma ministerial. Mas como assim, pauta evidente? Só pensando na última reunião do ano passado, quando foi o almoço no Alvorada, ele tinha falado, anunciar que iam ter algumas mudanças, obviamente ele não falou, Ministério, mas já começou. Quando fala que não foi pauta evidente, mas teve sinalizações, ele falou de coisas ou pastas específicas. Não, quando eu digo é evidente, porque numa reunião ministerial, você, se ele está refletindo, está pensando nessa daquela pasta, o ambiente dele eventualmente concluir a sua reflexão não é na reunião com os ministros, ele fará isso reservado. O presidente é um homem que dá recado. Não, ele não deu nenhum recado hoje, não. O recado é só positivo, de se sentir orgulhoso com a dedicação, o trabalho do conjunto dos ministros e que os ministros vão funcionar como uma orquestra agora, com o maestro afinando a orquestra para que a gente esteja numa nota só, afinando a comunicação e tendo mais presença. A ideia é que os ministros e que o próprio presidente tenha mais contato, fale mais com a imprensa e que nós tenhamos também mais presença nos diversos estados brasileiros. Ministro, o governo chegou a anunciar a desapropriação de alguns terrenos de reforma agrária no final do ano passado. Reforma agrária foi discutido? Sim, aqui, claro. Como que isso deve avançar em 2020? Não, isso óbvio que está na pauta. O ministro Paulo Teixeira pautou lá um conjunto de ações que estão programadas com desapropriações de áreas, que o programa de reforma agrária se intensifica e esse ano nós teremos a consolidação de vários processos que estão em andamento, inclusive também de áreas indígenas que serão consolidadas. Ministro, o presidente falou claramente que vários ministros representavam os partidos e que ele esperava que essa representação ela se projetasse além do governo. Obviamente, votações no Congresso será um ano bastante desafiador sobre esse aspecto. O que o senhor acha que é preciso mudar? O presidente quer que mude o quê? Não, o que o presidente falou, nós estamos tratando de política. E política, os ministros são agentes políticos, não só agentes administrativos. E, portanto, ele deseja que os ministros dialoguem muito com suas bancadas, com seus partidos, para que isso tudo faz parte do que nós estamos chamando de percepção por parte da população e da disputa política. É evidente que fica claro que a oposição começou os ataques como eles fizeram durante a campanha anterior, ataques com mentiras, com fake news, com notícias falsas, com tentativas de falsos terrorismo junto à população,
e é preciso que a gente tenha unidade política e articulação política para poder responder também politicamente. É um conjunto de ações e não é a CEPOM que vai resolver isso sozinha. Isso tem um conjunto de articulações políticas e que ele espera que os ministros também consigam fazer. Ministro, foi dito claramente na reunião, então, pelo Lula ou pelo senhor, por algum ministro, que o governo está perdendo a disputa política pelas narrativas nas redes sociais? Não se trata de uma questão de Brasil ou desse governo. O mundo inteiro, para quem acompanha a política no mundo, percebe claramente que o patamar de disputa política mudou de qualidade. E mudou para pior, não foi para melhor. As redes digitais, que muitos não gostam de chamar de sociais, chamam de redes digitais, propiciaram essa propagação do ódio, da mentira, da desinformação, da segmentação de informação. Eu repito, eu já disse algumas vezes em entrevista, a mim me assusta muito quando a gente faz pesquisa e 40% da população responde, quando se pergunta na pesquisa, você se informa por qual veículo? TV, rádio, jornal, e 40% responde exclusivamente por grupo de Zap. Então, isso no mundo inteiro está modificando as relações políticas, está modificando a percepção da vida social. O mundo está muito mais conflituoso. O mundo tem várias regiões em conflitos armados, em guerras, com morte de milhares de pessoas. Então, isso tudo é preciso, eu diria, mudar e aperfeiçoar o processo de comunicação e de articulação política. Na Europa é visível isso. Então, o mundo inteiro está refletindo sobre como fazer com que o debate qualitativo volte a preencher o lugar das denúncias e da propagação de ódio que domina, eu diria, muitas dessas redes digitais, não só no Brasil, no mundo inteiro. Ministro, essa questão... Vamos lá, vamos finalizar. Senão daqui a pouco vocês vão ter uma imagem de um ministro desmaiando de fome aqui na frente de vocês. Essa questão do PIX, esse desgaste que aconteceu por causa desse problema de comunicação e dessa campanha que a oposição fez relacionada ao PIX, deixou o ministro Fernando Haddad mais fraco dentro do governo? De jeito nenhum, ao contrário. Eu diria que, a partir dessa reunião, a minha sensação, que estou há 2 anos no governo, participei de várias reuniões, que de todas as reuniões que eu participei, essa pessoalmente foi a que eu mais gostei. Foi a que eu mais senti uma percepção de unidade, de galvanização do conjunto dos ministros a um objetivo, que é o objetivo de firmar, aliás, o esforço de todos os ministros e de todas as pastas. Eu não tenho dúvida, eu iria hoje, mesmo com fome aqui, a qualquer debate, comparar os 2 anos nossos com os 4 anos anteriores ao que o presidente governou. Em todas as áreas, em todas as pastas, em qualquer indicador que seja escolhido, nós estamos muito superior ao que foi feito no período passado. Muito. Se é investimento em rodovias, nós vamos fazer mais do dobro do que foi feito no governo passado. Se é investimento em educação, nós vamos fazer 3 vezes mais do que foi feito no governo passado. Se é investimento em saúde, ou infraestrutura de saúde, quase 5 vezes mais. Então, qualquer área que você queira comparar, nós podemos comparar. Então, isso ficou claro nas diversas apresentações que foram feitas. Agora, é preciso fazer esse conjunto de comparações e de informações chegar à população e, portanto, o ministro Haddad não pode ter saído enfraquecido porque não houve nenhuma medida concreta ou verdadeira. O que se montou, de novo, foi uma notícia facciosa, mentirosa, para tentar aterrorizar a população. Então o governo já deixou claro em nota, já deixou claro nas suas medidas, o PIX segue forte, ele é mais do que um meio de pagamento hoje, ele estrutura as relações dentro da sociedade, as pessoas transferem dinheiro para mãe, para pai, para irmão, para algum vizinho, algum amigo comprar alguma coisa para ele. Quando alguém quer fazer um bolão para jogar na loto, alguém coleta o dinheiro e se transfere para a conta dessa pessoa para pagar em PIX. Quando alguém vai fazer um encontro de amigos para fazer um churrasco no final de semana, passa para a conta de alguém que fica responsável por comprar cerveja, por comprar carne. Então, mais do que um meio de pagamento,
é um meio de integrar hoje a sociedade. Ele se capilarizou tanto. Então o governo já afirmou que em hipótese nenhuma foi pensado em qualquer momento se tributar ou taxar PIX, e muito menos que ele fosse comparável à recepção de renda para ser tributado. Se em momento nenhum foi cogitado, então não há porquê ele, ao contrário, eu diria que às vezes um episódio como esse acende na cabeça de todos nós a importância de mais do que nunca estar todo mundo afinado na orquestra. Então eu diria que saiu mais forte todo mundo, o ministro Haddad saiu mais forte, e eu, de todas as reuniões que participei, foi que eu pessoalmente mais gostei pelo grau de unidade e grau de afinamento dos ministros do governo. Então agora, como a gente às vezes gosta de dizer, chegou a hora da onça beber água, chegou a hora mais do que nunca de mostrar o esforço e o trabalho. E eu gosto muito de uma frase, eu vou encerrar a coletiva dizendo isso. O senador Otto Alencar da Bahia, eu adotei uma frase que ele usa muito: nada, absolutamente nada, supera o trabalho. E aqui essa máxima vale. O trabalho não será vencido pela mentira, pela preguiça, nem por aqueles que nunca fizeram nada, nem por seus estados e nem pelo seu país, que apenas fica com o aparelhinho na mão, querendo lacrar e ganhar compartilhamentos ou seguidores. Então, o que o povo, ao fim e ao cabo, quer é ver gente trabalhando e melhorando a vida das pessoas. E eu acredito fortemente que nada supera o trabalho. E por isso o governo vai mostrar em 2025 o fruto do trabalho, da dedicação de 12 horas, de 14 horas por dia de ministros, técnicos e servidores que estão dia e noite ajudando a reconstruir esse país que foi destruído durante 4 anos. Que Deus nos abençoe. Só quanto de gastos da economia, só para O quê? Possibilidade. Como é que vai ser o ano na questão gente, a perspectiva de novo? nós vamos, isso não tem mudança, gente. Nós vamos manter, como eu tenho dito, o compromisso fiscal não é do ministro A, do ministro B. O compromisso fiscal é do presidente da República, do governo. Nós bloqueamos o ano passado de investimento 20 bilhões de reais. Muitos artigos, muitas notas colocavam em dúvida se o governo iria ser determinado, ia fazer corte mesmo no PAC, no investimentos, para garantir. Eu não estou falando de previsão, eu estou falando de fatos. Nós cortamos 20 bi para cumprir o arcabouço fiscal. O que for necessário fazer em qualquer momento para se garantir o equilíbrio das contas públicas e o arcabouço fiscal será feito. Então não terá anúncio antecipado, não tem estudo em andamento, mas eu quero reafirmar, tudo que precisar ser feito para cumprir o equilíbrio fiscal será feito. A qualquer tempo, a qualquer mês que se mostre necessário, as medidas podem ser aperfeiçoadas. Nessa reunião não foi tratada disso, mas a qualquer momento, se a realidade assim se mostrar, os ajustes necessários serão feitos. O que a realidade vai mostrando é que o dólar vai caindo. Infelizmente ele não cai na mesma velocidade que ele subiu, mas eu acredito que com o passar dos dias da posse do novo presidente dos Estados Unidos e os números robustos da economia brasileira vão fazendo o dólar voltar ao patamar, eu diria que tenha reflexo na vida real da economia, porque o patamar que está não corresponde à vida real e aos números reais da economia brasileira. Um abraço, que Deus nos abençoe. Tchau.